Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PET Química. No vídeo de hoje continuaremos no capítulo 2 de estequiometria, mas com o assunto de balanceamento. E para abordar esse assunto, faremos as questões 2.8 e 2.9 do livro de Química Geral do Bred. Sem mais, fiquem com o vídeo. Então tá, a primeira questão de hoje é a questão 2.8, torne balanceada por inspeção as seguintes equações. Por inspeção é o mesmo que dizer que por tentativa e erro, ou seja, a gente vai ficar tentando valores até que seja balanceado, analisando, claro, a equação. E para fazer isso tem um macete, que é o macete conhecido como macho. Escrever assim que fica melhor. Macho. O que seria isso? Isso aqui seria a ordem de prioridade do seu balanceamento. Primeiro você começa pelos metais, depois pelos ametais, depois pelo carbono, hidrogênio e por último os oxigênios. Então, utilizando esse macete, que é a prioridade para você começar a balancear o balanceamento, primeiro pelo metal, vamos fazer a nossa equação, a nossa questão, né? O item A, eu vou reescrever para ficar mais espaçoso. O item A é ZnS mais HCl formando ZnCl2, vou reescrever, Cl2 mais H2S. Então, reescrevendo aqui, a gente tem primeiro metal, ou seja, o zinco. A gente tem que tem um zinco na esquerda e um zinco na direita. Portanto, até então o zinco está balanceado. Próximo, a metal. A metal que temos é o enxofre e o cloro. Primeiro, por enxofre, a gente tem que ter um enxofre desse lado e mais um desse lado. Então, está balanceado também. Então, cloro, a gente tem que ver que tem 2 cloros do lado direito e apenas um do lado esquerdo. Portanto, a gente, para balancear, coloca um 2 aqui. Certificando-se de que não houve nenhuma alteração com os já falados, por exemplo, sei lá, se tivesse um enxofre aqui e tivesse alterado a quantidade de enxofres, a gente ia ter que voltar. Vocês vão entender mais para frente. Então, a gente vai agora para o hidrogênio. Para o carbono. Carbono não temos, como podemos ver. Então, passaremos para o hidrogênio. Hidrogênio a gente tem que ter agora 2 hidrogênios desse lado e 2 hidrogênios desse lado. Então, para balancear essa equação, a gente só precisou adicionar esse 2. Passando para o item B agora. A gente tem HCl mais cromo formando CrCl3 mais H2. Voltando para a nossa regra do macho. Primeiro é metal, então cromo. Temos um cromo desse lado e um cromo desse lado. Portanto, até então o cromo está balanceado. Eu vou colocar os valores de outra cor para ficar melhor, né? Então, o cromo está balanceado. Passamos para os ametais, que no caso é o cloro. Temos 3 cloros desse lado e apenas um desse lado. Então, deixa eu espaçar aqui melhor para não ficar tão junto. Então, a gente, como tem 3 cloros desse lado e apenas um desse, acrescentamos um 3. Próximo, carbono. Não temos carbono, passamos para o hidrogênio. Hidrogênio, a gente tem agora 3 hidrogênios desse lado e apenas 2 aqui. Então, passamos agora para o carbono, mas como não temos carbono, vamos passar para o hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem agora 3 hidrogênios desse lado e apenas 2 desse lado. Quando isso acontecer, como um não é múltiplo do outro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma inversão. Como vai ser isso? É uma espécie de inversão. Você vai multiplicar por 3 esse e por 2 esse. Ou seja, vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, com isso a gente consegue que temos 6 hidrogênios desse lado e 6 hidrogênios desse lado. Ah, mas aí a gente desbalanceou o cloro. Tá, você vem aqui e multiplica por 2.
Ou seja, você reaplica a regra. Passando para o item C, a gente vai ter alumínio mais Fe3O4 formando Al2O3 mais Fe. Aplicando de novo a regra do macho, a gente vai usar sempre metal primeiro, então alumínio. Temos um alumínio desse lado e 2 desse. Então, multiplicamos até então por 2. Próximo, metal, ferro. Temos 3 ferros e aqui apenas um. Então, multiplicamos por 3. Próximo seria uma metal. Não temos a metal. Não temos carbono. E também não temos hidrogênios. Passamos então diretamente para o oxigênio. Temos que tem 4 oxigênios desse lado e 3 aqui. Aconteceu a mesma coisa que o caso anterior. São números que não são múltiplos um do outro, então teremos que fazer a multiplicação cruzada. Temos 3 oxigênios desse lado, então multiplicamos por 3. Temos 4 desse lado, então multiplicamos por 4. Aí voltamos de novo para a nossa regra. Primeiro metal, vai ficar que aqui tem 2 alumínios e aqui agora tem 8. 4 vezes 2, 8. Portanto, a gente vai ter que apagar esse nosso 2 e colocar um 8. Mesma coisa para o ferro. A gente tem agora que tem 9 ferros aqui e aqui só tem 3. Então, multiplicamos por 9. E é isso. Passando agora para o item D. H2 mais Br2 formando HBr. Deixa eu fazer melhor, HBr. Ok. Então, seguindo a nossa regra, começamos pelo bromo. Temos 2 bromos desse lado e apenas um desse. Então, multiplicamos por 2. Curiosamente, já balanceamos, porque aqui tem 2 hidrogênios e aqui também. Então, menos 1, né? Letra E. Na2, S2O3 mais I2 formando NaI mais Na2 4O6. Novamente aplicaremos a regra do macho. Então começaremos pelo sódio, que é o metal. Temos 2 sódios desse lado e 3 desse lado. Ou seja, nesse caso é um pouco mais delicado, vai precisar de um pouco mais de atenção para a gente. Se a gente perceber, a gente tem 2 iodos. Então, a gente tem que fazer aparecer necessariamente 2 iodos aqui. Portanto, multiplicando por 2, a gente consegue perceber que é o seguinte, desse lado vai ficar 4 sódios, o iodo vai estar balanceado, e o que acontece? A gente tem 2 enxofres e aqui tem 4, 3 oxigênios e aqui tem 6. Portanto, a gente tem que ter esse joguinho de cintura, pois é só tentativa mesmo. A prática vai levar a essas visões assim, fora da caixa, para perceber que aqui temos que multiplicar por 2. Pois vai ficar 4, 4, 6. Aí aqui tem 2, 4, 4, 6. Portanto, esses dois números 2 balanceiam nossa equação. Então vamos lá para a próxima questão, a questão 2.9. Torne balanceadas as seguintes equações. Tá. Como ele falou de forma genérica, eu vou utilizar nessa questão aqui o método algébrico e a tentativa e erro. Então, para o item A, eu vou fazer pelo método algébrico, para que vocês consigam se lembrar e até mesmo aprender. Vou reescrever aqui. Tá, já escrevi aqui. Então, o método algébrico consiste em definirmos incógnitas para cada espécie da nossa equação, cada termo da nossa equação. Ou seja, eu vou utilizar letras, qualquer letra, então vai ficar W, X,
Y e Z. Vocês já vão entender o porquê que eu coloquei assim. Primeiro você vai seguir a sequência. Vai ficar para o ferro, que é o primeiro elemento que aparece. A gente vai ter que temos um ferro, portanto, vai ficar um ferro, então vai ser W. Tem outro ferro aqui, não tem. Então, a nossa seta de formando vai ser um igual. Quantos ferros tem do outro lado? 2. E está relacionado com Y, então 2Y. Próximo, para o cloro, a gente tem 3 cloros, então vai ser 3 Ws. Temos mais algum cloro? Não, então igual. Desse lado aqui a gente tem só um cloro, então vai ficar igual a Z, que é a nossa incógnita relacionada a esse termo. O próximo da sequência seria o sódio, Na. Vai ficar 2X, pois está relacionado com esse X. Tem mais algum sódio? Não, então igual. Tem só um sódio, então Z. O próximo seria para o carbono. Temos um carbono desse lado, portanto X igual a 3Y. Próximo é para o oxigênio. Próximo e último. Temos 3 oxigênios, ou seja, 3x igual a 9y daqui. Você multiplicou por 3, então vai ficar 9. Então, feito isso, a gente vai ter que resolver esse sistema de equações. Agora que você fez isso, você pode escolher alguma das incógnitas que você propôs e igualar a 1. Por exemplo, eu vou chamar o W de 1. Com isso, na primeira equação, a gente substituindo W por 1, vai ficar o seguinte. Da primeira equação, a gente tem que W, 1, né, igual a 2Y. Passando 2 para o outro lado dividindo, a gente vai ficar com Y igual a 1 sobre 2. Guarda esse valor. Próxima equação, a gente tem que, se a gente substituir o W por 1, a gente vai encontrar Z igual a 3, né? 3 vezes 1, 3, então Z igual a 3. Como Z é igual a 3, a gente já pode substituir nessa de baixo, que vai ficar 3 igual a 2x, portanto, x igual a 3 sobre 2. Passando para a próxima, a gente já encontrou que x é igual a 3, encontrou que y é igual a 1 sobre 2, mas se quiser, basta multiplicar aqui, que você vai encontrar a mesma coisa, 1 sobre 2. E então encontramos as nossas 4 incógnitas, W, X, Y e Z. Cadê o Z? Aqui. Então, encontrado isso, com os x igual a 3 sobre 2, a gente vai ficar com o quê? Colocando aqui em sequência, a gente vai ter W igual a 1, x igual a 3 sobre 2. Não se preocupe ainda com esse valor quebrado, a gente vai arrumar. Y igual a 1 sobre 2. E por último, Z igual a 3. Ok, o que a gente faz agora para resolver esse probleminha desses números quebrados? Basicamente, a gente vai multiplicar todo o número pelo denominador. Então, vai ficar tudo multiplicado por 2. O 1 vai virar 2. 3 sobre 2, o 2 de baixo vai dividir, então vai sumir. Esse também. E o último vai ficar multiplicado por 2, que vai virar 6. Esses valores encontrados já são os nossos valores de balanceamento. Então, W é 2, X é 3, Y é 1, não precisa colocar. E por último, o 6. Vamos conferir. Primeiro ferro, temos 2 ferros desse lado, 2 ferros desse lado. 6 cloros, então 6 cloros também. 6 sódios, 6 sódios. CO3, 3 CO3, então 3 CO3. Perfeito. Esse então foi o método algébrico.
bastante útil, porém um pouco demorado, pois você tem que ficar fazendo equaçõezinhas. Passando para o item B, eu vou escrever aqui embaixo. Então, passando para o item B, já escrevi aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos balancear de novo pelo método algébrico para ver se a galera aprendeu mesmo. Dê um pause no vídeo e tente fazer. Então, pelo método algébrico, de novo, a gente vai colocar incógnitas. Pode ser qualquer uma. Pode ser A, B, C, D, E. Só para variar um pouco. Então, primeiro, para o nitrogênio. Para o nitrogênio, a gente vai ter um nitrogênio desse lado e mais nenhum, então vai ficar A igual a, temos um também, A igual a D. Próximo seria o hidrogênio, só seguindo a sequência mesmo. Para o hidrogênio, a gente vai ficar com 4 hidrogênio, então 4A mais, aqui tem 2 hidrogênios daqui de dentro, então mais 2B igual a, a gente tem 3D mais 2E. Tá. Próximo elemento seria o cloro. Vai ficar um cloro para 2 cloros. Próximo elemento é o bário. Vai ficar um bário para 1 também. Então, B igual a C. O próximo eu estou fazendo um pouco mais rápido, já para a gente adiantar, que tem bastante coisa pela frente. O próximo, e por último, o oxigênio. Para o oxigênio, a gente tem 2 oxigênios aqui, então 2B igual a. Então temos só mais um oxigênio, 2B igual a E. Então agora, o próximo passo é resolver esse sistema. Chamando A de 1, a gente encontra que D também é 1. E, consequentemente, como A é 1, a gente olhando para as equações, temos que a terceira equação, se a gente substituir, vai ficar 1 igual a 2C. Então, portanto, C igual a meio, 1 sobre 2. Fazendo isso, a gente vai encontrar que B também é 1 sobre 2, então igual a B. E como 2 vezes B daria 1, E também é 1 dessa última equação. Então, agora que a gente encontrou todos os valores, podemos reescrever aqui para ficar mais organizado. A igual a 1, B é igual a 1 sobre 2, C também é 1 sobre 2, o D também é 1, e por último, o E também é 1. Para resolver esse problema dos números quebrados, basta multiplicar por 2. Então, vezes 2 fica 2, vezes 2 fica 1, vezes 2 fica 1, vezes 2 fica 2 e 2. Então, nossos valores seriam 2, 1, 1, 2, 2. Então, substituindo a nossa equação, vai ficar 2, 1, 1, 2 e 2. Vamos conferir. 2 nitrogênios, 8 hidrogênios, com mais 2 daqui dá 10. Aqui tem 4, com 6, 10. 2 cloros, 1 bário. Oxigênios agora, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Perfeito. Agora, indo para o item C, vamos fazer o método de tentativa novamente. Primeiro, para o metal, ou seja, para o cálcio, temos um cálcio desse lado e 3 desse. Então, aparentemente, multiplicaremos aqui por 3. O próximo seria um ametal, o fósforo.
A gente tem a espécie PO4 dos dois lados, então consideraremos o PO4 como sendo uma coisa só. Temos 2 desse lado de cá, do lado direito, do lado esquerdo apenas 1. Então, multiplicaremos por 2. Próximo seria o carbono, mas não temos carbono, então hidrogênio. Aqui a gente tem agora um total de 6 hidrogênios, com mais 6, 12. E desse lado apenas 2 hidrogênios. Então a gente só vai multiplicar por 6. Dessa forma, a gente vai garantir que está balanceada a nossa equação. Como pode ser visto, o método algébrico ajuda bastante, pois já dá os valores direto, não precisa ter essa lógica, esse raciocínio, porém demora mais. O método tentativa e erro é bem rápido, sai bem fácil. Da mesma forma, passando por item D, eu vou fazer pelo método de tentativa e erros. Então, primeiro, seguindo a regra do macho, metal, ferro, temos 2 ferros e aqui também temos 2. Próximo é uma metal, um enxofre. Porém, a gente, da mesma forma que tínhamos o PO4, a gente tem o SO4 aqui. Então, vamos considerar como sendo uma coisa só. SO4 só tem um do lado esquerdo, do lado direito temos 3. Então, multiplicaremos por 3. Agora, o próximo é o carbono. O carbono, a gente tem o CO3 e aqui temos o CO2. Então, não dá para fazer a mesma consideração da quantidade de espécies. Faltou um 3 aqui, perdão. Já coloquei. Então, vamos lá. Carbono, a gente tem 3 carbonos desse lado. Desse lado, necessariamente, também tem que ter 3. Agora, o próximo seria o hidrogênio. 6 hidrogênios do lado esquerdo. E aqui, 2 hidrogênios apenas. Então, multiplicamos por 3. E com isso, a gente balanceia a nossa equação. Para o item E, novamente, farei pelo método de tentativa e erro, pois o vídeo já está ficando bastante longo. E, da mesma forma, eu aconselho a vocês a fazerem todas pelo método algébrico, só para ganharem prática, para ficarem craque nisso. Mas o método tentativo é o que realmente vai ajudar bastante vocês, pois é mais rápido, né? Então, a letra E, farei pelo método de tentativa e erro. Primeiro, para o metal, ou seja, 2 sódios, balanceado. Próximo, a metal, a gente tem um nitrogênio, pois a gente tem NH4 e NH3, então não dá para fazer aquela regra da mesma espécie. Temos 2 nitrogênios e desse lado apenas 1, então multiplicaremos por 2. Próximo, a metal seria o enxofre, SO4, com SO4 desse lado também. Então, está balanceado. Então, próximo, não temos carbono, passamos para o hidrogênio. Temos 8 hidrogênios desse lado e desse lado aqui a gente tem um total de 8 também. Portanto, o nosso balanceamento, por incrível que pareça, foi apenas esse 2. Vamos conferir? 2 sódios. 1 nitrogênio. Na verdade, 2 nitrogênios. 8 hidrogênios. Aqui tem 6, com 2 de aqui, 8. SO4, SO4. Perfeito. Balanceamos nossa equação apenas adicionando esse 2. Então, essas foram as questões de hoje sobre balanceamento. Espero que tenham gostado, sobretudo entendido. Caso isso tenha acontecido, deixe seu like, compartilhe, comentem. Isso aí vai ajudar bastante aqui. Não deixe de praticar. Pause o vídeo, resolva e se não conseguir, veja a resolução. Tente novamente, pois balanceamento de equações é um assunto crucial na vida de qualquer estudante de química. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço.